eu tomei um susto hoje cedo? Por quê? Tô eu lá de boa, ainda um olho aberto, outro não tô no café. Quando eu olho, Mariana Godoy testou positivo pra Covid. Verdade. Hélio Dalcides, eu fiquei tão preocupada. Mariana tá com a gente na linha? Menina, como que você tá, minha amiga? Olha, tô bem. Tá bem? Um pouco preocupada, porque a doença é essa novidade, né? Que as pessoas não sabem como vai evoluir, que tem uma evolução lenta de uma semana, então eu tô no início ainda. O Dal ficou 3 dias sem sentir gosto e cheiro de absolutamente nada. Ele queimou uma leiteira. Por quê? Porque não sentiu o cheiro? Não sentiu o cheiro de queimado. A leiteira era vermelhinha, toda bonitinha, uma leiteira que eu tinha comprado. Ficou preta, carbonizada. E dentro tinha um negócio. Eu, amor, o que é isso? Ele, então, eu ia fazer um ovo cozido. Secou tudo. Derreteu tudo. Derreteu. E ele não sentiu o cheiro. Mas foi por isso que a gente descobriu que ele estava com Covid. Então vocês fizeram o teste justamente por ele, porque você não sentiu nada até agora. Quando eu percebi que ele devia estar com Covid porque não sentiu o cheiro de uma panela queimando no fogo, eu avisei a Thaís Freitas, da Rádio Bandeirantes, porque a gente trabalha junto no Jornal Gente logo cedo. E já não fui trabalhar no dia seguinte. Fiz o teste da Covid, o teste rápido deu negativo. Tudo bem, fiquei mais tranquila. Não dá pra confiar. Depois eu fiz o PCR e aí no final de semana saiu positivo. Por enquanto o que eu sinto é aquela dor no corpo de gripe, que parece que passou um trator em cima de todos os ossinhos, quer ver? O osso assim do punho, do tornozelo, Mas do joelho, você sente inchado? do ombro. As juntas inchadas? Não, elas não estão inchadas, elas estão doendo mesmo. É uma dor bem chata. E eu tô sempre com esse aparelhinho aqui no dedo. Pra ver saturação, né? 3 vezes por dia, então tá sempre em 98. Agora baixou um pouquinho, tá em 96, então eu já vou ligar pro médico e avisar. O batimento cardíaco fica um pouco mais acelerado, e mas a respiração? No geral eu tô bem. E a respiração, você tá respirando bem? Eu acho que eu tô. É difícil saber, porque a gente fala, gente, eu respiro bem, mas será que esse era o bem do que eu respirava há 10 dias atrás ou não, né? Fica sugestionada. Eu respiro muito devagar. Eu sou muito calma, assim, na respiração. Eu respiro muito devagar, eu respiro bastante com a parte de baixo do pulmão, do diafragma para baixo. Então, eu tenho uma boa capacidade pulmonar. Até eu sentir eu sozinha alguma diferença, ia demorar muito. Então, por isso é que esse aparelhinho é importante. E o Dalcides? Porque às vezes você não sente. Então. E o Dalcides tá bem? Ficou 3 dias... ficou 3 dias sem sentir cheiro, depois voltou. A gente tem um perfuminho, sabe? Sei, você é de ambiente. Negócio de ambiente. E a gente fica espirrando para ver se tá sentindo o cheiro. Ai, então menina. ele voltou. Ele voltou? Que bom. E eu agora, passei aqui pra... Você não sentiu? Não. É assim, a gente tá calmo. Sim, porque tá acompanhado pelo médico. Bastante cansaço. Não, a gente tem vários amigos médicos, todos querem participar, né? Que bom, isso é bom. Mas tem o Dr. Leandro, da Band, Dr. Antônio Curiati, do Sírio, a doutora Suzana, tenho vários médicos e amigos, o Dr. Jean Gorenstein também, tem vários médicos pelo WhatsApp fazendo esse acompanhamento, porque o que eu queria mesmo era evitar de ir para o hospital. Se eu conseguir, já vou ficar bem feliz. Você está tomando vitamina D, vitamina C, tudo que o médico recomendou? Sempre tomei vitamina C, vitamina D. E olha que ironia. A gente sempre se cuida muito quando vai trabalhar, quando sai para a rua. Eu não parei de trabalhar em nenhum momento. Sempre usando máscara, sempre tendo álcool gel no carro, na bolsa, na mesa de trabalho.
E eu fui pegar Covid dentro de casa. Então, mas você sabe que a gente conversa sempre durante o intervalo aqui sobre isso. A gente é o maluco do álcool gel, né? Toda hora a gente tá no álcool gel. Eu entro no carro, se eu deixo o carro, por exemplo, às vezes o estacionamento aqui tá cheio, o menino vai e estaciona pra gente. Eu tenho um álcool spray, eu melate. O carro tá um sebo, gente. Você fala, gente, parece que alguém, sei lá, colou bala em tudo quanto é canto. E mesmo assim a gente não tá livre de pegar. Então, por isso que o cuidado nunca pode diminuir, gente, porque um instante que eu encosto num lugar que alguém encostou contaminado e a pessoa, e olha que a gente tem todo o cuidado aqui na Band, porque antes da gente entrar é medido a temperatura, se você tem algum sintoma eles já mandam você ficar fora e fazer os exames, até que dê negativo, mas a gente nunca sabe, eu posso estar sem febre e eu posso estar passando se eu tiver para outras pessoas, então a gente tem que usar máscara, não é, gente, para ir para festa, para você ir pra baladinha, para você ir para a praia, restaurante tudo lotado, você fala, gente, é surreal. As pessoas nas zonas de votação, tudo sem máscara. Você fala, sem máscara. Ficavam sem máscara fora, entrava na zona de votação, punha a máscara. Eu falei, mas gente, você acha que o vírus, ele fala assim, não, fora da zona de votação, não vamos atacar só quem entrar? Gente... As pessoas estão cansadas, a gente sabe, a gente também está cansado, mas a gente não pode amolecer ainda. Não tem jeito, né? É verdade, porque é o seguinte, eu estou sentindo um cansaço, a gente tem que tomar muita água, isso já é importante para o dia a dia, né? Mas durante esse estado é importante tomar muita água para eliminar o máximo possível dos restos do vírus que o seu corpo consegue combater. Por enquanto, não entrei com remédio nenhum, mas já fiz vários exames e eu vou fazer o acompanhamento, tanto clínico, né, que é o que eu tô sentindo, quanto laboratorial, é o que vier de resultado nos exames de sangue. E seu filho? E isso aqui, né? Isso é importante. E o seu filho? O meu filho não pegou. Ai, graças a Deus. E a gente fez o seguinte, o apartamento tem só 2 quartos, então eu fiquei no quarto dele, o Dal ficou no nosso quarto e o meu filho saiu. Foi para um flat aqui perto, porque... Para não ficar junto, a gente né? não quer, não pode ficar junto na mesma casa de jeito nenhum. Ninguém mais pode entrar. E eu e o Dal estamos presos aqui pelas próximas 2 semanas. A gente sabe o quanto, e eu conheço algumas pessoas que pegaram também o coronavírus, e aí a gente vê o quanto que abala emocionalmente. E eu sinto isso em você, você é uma mulher muito forte. Mas a gente saber que você sente como você tá e você já fica apreensivo. Mas você saber que seu filho tava ali e fala assim, não, agora ele tem que sair. Eu não faria talvez isso se não fosse imprescindível. Ele vai ficar num outro lugar, mas eu tenho certeza que lá ele vai estar melhor. Então, é o sofrimento por você, pelo Dalcides que está junto contigo, mais separado, e pelo filho, que você tem que ter distante, e o né? Heitor tem 23 anos, é super saudável, Sim. Mas teve um quadro na infância de bronquite, de asma. Sim. Imagina, eu não quero nem imaginar pegar essa doença antes de uma vacina, antes de um remédio que seja comprovadamente eficaz. Não, é melhor saber mesmo que tá fora e que ele se cuida, tá sempre bem, se cuidou né? muito. É e que tá bem, Fica bem, viu, minha amiga? Fica tranquila, Obrigada. que agora é hora de relaxar, de mentalizar coisas boas, de acompanhar junto com os médicos, com os laboratórios, logo você tá boa. Está zeradinha, tá bom? Obrigada, Kátia. Um beijo enorme. Beijo, fica bem. Dá um beijo, Dalcides. A gente ama, viu? Eu dou sim, beijo. Beijo, tchau.